Som. Graça e paz, irmãos. Bom dia de novo. Depois dessa palavra do pastor Josemar, depois dessa exortação, a responsabilidade de quem está aqui aumenta, né? Porque é diante da palavra de Deus. E eu espero estar apto, através do Espírito Santo, para falar aquilo que Deus quer aos nossos corações nessa manhã. Vou tentar deixar de um formato diferente aqui, irmãos. O microfone aqui, para quem tiver alguma pergunta e for participar, pode se levantar, vem aqui, faz a pergunta, para que a gente não tenha que ficar deslocando, demora muito tempo, tá bom? Pode ser assim? Vamos tentar dessa forma. Porque se a gente falar de onde nós estamos sem o microfone, aí não sai bem nas imagens, no vídeo, tá certo? No áudio. Nós vamos dar continuidade então a Romanos 10. Semana passada nós falamos sobre, Neemias nos trouxe a lição de Romanos 9, onde Romanos 9 enfatiza a soberania de Deus. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor conduz, aquilo que o Senhor dirige, dentro da sua soberania e da sua fidelidade. Romanos 10 mostra a responsabilidade humana. A responsabilidade humana de responder o Evangelho com fé e discernimento espiritual. Sobre discernimento, alguém pode me dizer a diferença entre discernimento e sabedoria? Muitas vezes nós pedimos para Deus sabedoria, nós pedimos discernimento. Alguns acham que é a mesma coisa. Alguns têm dificuldade em entender qual é a ordem desse pedido. Então, antes de nós entrarmos, que esse é uma das abordagens de Romanos 10 sobre discernimento, nós temos que entender a diferença sobre discernimento e sabedoria. Nesse contexto, Paulo fala diretamente ao povo de Israel. Ele fala aos judeus e indiretamente aos cristãos de Roma, para que entendesse o plano de Deus, que era tanto para judeus como para os gentios. O grande problema de Israel não era a falta de religião. Era um povo extremamente religioso, mas era a falta do discernimento para responder e entender a Cristo. Então a diferença entre sabedoria e o discernimento é que discernimento é o que eu estou vendo. Então, o que eu estou vendo dentro do contexto é a capacidade de perceber, de distinguir o que é certo e do que é errado. Nós estamos falando dentro do contexto bíblico. O que é verdadeiro ou o que é falso. Discernir o que vem de Deus e o que não vem. Isso é discernimento. Sabedoria é o que eu faço com aquilo que eu vejo. Sabedoria é o que eu devo fazer com isso. A sabedoria, ela é a capacidade de usar corretamente aquilo que foi compreendido. Salomão, em 1 Reis, se eu não me engano, 3, ele pede a Deus sabedoria para governar o povo. Ele via o que tinha que ser feito, mas ele pede sabedoria para poder fazer a vontade de Deus.
Então, discernimento, ele identifica a causa. Ele identifica o que Deus está pedindo. E sabedoria, ela aplica. Então nós entendemos assim. Imagine um prato que você olha e ele está estragado. Como é que você entende que esse prato está estragado? Você olhou para ele, ele está com uma coloração diferente. Ele está com um cheiro diferente. Então você teve discernimento que esse prato está, essa comida, esse alimento está estragado. Certo? E sabedoria é se você vai comer ou não. Então, a diferença de discernir é você identificar o problema ou a causa. E a sabedoria é o que você vai fazer. Certo? Eu sempre tive dúvida em relação a isso também. Na minha oração eu falava, Senhor, me dá sabedoria para ter discernimento. Mas é o contrário. E tem mais. Antes de ter o discernimento, nós precisamos conhecer. Nós precisamos ver. Nós precisamos saber. Então, como é que nós aplicamos isso na palavra? Como que eu vou ter discernimento se eu não conheço a palavra? Então, eu mostro a palavra, eu evangelizo, a pessoa tem o discernimento e ela aplica, ela escolhe. Ela usa a sabedoria para aceitar ou não. Beleza? Vamos lá. Então, o discernimento é compreender que a salvação não vem pelo esforço humano. É isso que nós vamos estudar aqui em Romanos 10. Ou pela religiosidade, mas pela fé em Cristo. E que o discernimento espiritual nos tira da névoa da confusão e nos conduz à verdade. Isso é discernimento. Então, a palavra foi levada, e aí para você tirar a sua névoa da sua confusão, você entende, discerne aquilo, e com sabedoria você aceita. Paulo nos mostra o perigo do zelo religioso, sem o discernimento espiritual. Você já tomou alguma decisão importante e depois percebeu que estava enxergando a situação de forma errada? Alguma vez você toma uma decisão, mas você não tem o discernimento completo daquilo, mas você vai por um impulso, você vai por por algo legítimo que você entende, mas você não teve tanto discernimento assim, porque ainda estava aquela névoa na sua mente, no seu coração, e aí você percebe depois que está errado. A névoa, irmãos, ela é a confusão espiritual. A névoa é quando nós estamos sem o discernimento. Sem discernimento, nós somos guiados por emoções, por tradições, por opiniões de muitas pessoas que acaba causando essa névoa espiritual para que nós possamos tomar com sabedoria o passo certo a ser tomado. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não dar muito spoiler, né? Entendimento, irmãos, com visão, é o quê? É ter discernimento, é discernir aquilo que foi nos trazido. E a visão é quando nós enxergamos com clareza
a palavra e a direção de Deus para as nossas vidas. E aí, quem pode nos dar isso é quem? O Espírito Santo. Dentro da palavra do Senhor que nos é trazida, nós só podemos discernir e ter a visão do que Deus quer para nós através da ação do Espírito Santo, que tira o quê? A névoa espiritual. Irmãos, quem tem aqui miopia? Tem miopia, minha irmã? É bastante? 3, então tá igual eu. Enxerga de longe? Eu tenho dificuldade. Você pode vir aqui um pouquinho? Por favor. Irmãos, o Reginaldo também está usando óculos. Você tem miopia, meu irmão? É miopia também? Por favor. Queridos, eu tenho miopia também. E às vezes eu estou na academia e estou dando aula e tal, alguém faz assim, eu não sei se é para mim ou não, porque eu não vou de óculos, né? Hoje eu cumprimento todo mundo, porque o pessoal acha que eu sou, às vezes, arrogante, né, que não cumprimento. Então, nem é para mim, eu estou assim, a hora que eu olho é para a pessoa de trás. Mas, pelo menos, né, fui educado. Querida, vem aqui. Você pode tirar seu óculos um pouquinho? Pipo, faz um favor, levante algum número na sua mão aí. Estou vendo que ele está com a mão toda aberta. Mas você está enxergando os dedos ali? Não. Dificulta um pouco mais aí, Pipo. Sem chance. Não tem uma névoa ali? Nem o rosto. Nossa. Vai lá, Pipão. Levanta a mão aí, Pipo. 3 agora. Olha lá. Obrigado. Queridos, isso é a névoa espiritual. Nós enxergamos algo lá no final do túnel, quando está sem o óculos, sem a visão, mas nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos entender. É mais ou menos quando nós lemos a palavra do Senhor sem compromisso, com rapidez, né? Vamos dizer assim, acordo de manhã, vou fazer meu devocional. O tempo que eu tenho para Deus é 1 minuto. Não dá nem tempo do Espírito Santo abrir nossa visão espiritual. Nós não vamos entender, nós temos que nos debruçar em cima da palavra. E é isso para que vocês possam entender a nossa visão espiritual. Ela precisa ter o óculos, as lentes do Espírito Santo para nos dar a sabedoria através do discernimento. Muitas vezes a vida espiritual é igual esse momento que nós fizemos aqui. Podemos viver na névoa, enxergando parcialmente, confundido pela religião e pelos relacionamentos dentro da religião. Através de regras, através de imposição, através de tradições, nós vivemos numa névoa espiritual. Certo? Queridos, existe uma grande diferença entre conhecer religião e conhecer a Jesus. Ontem nós estávamos falando isso lá na Fundação Casa, porque os meninos, eles também têm outros tipos de visitas de outras religiões ali. Então, a nossa luta ali é levar a palavra que liberta, João 8,32, que é a verdadeira palavra de Deus, com outras religiões. E são todas elas, né? Não vamos citar aqui. Então existe uma confusão naqueles meninos que eles estão ali desesperados, né? Muitas vezes alguns caindo em si do que fizeram, outros revoltados. E aí vem esse turbilhão de informações que eles precisam ter o quê? O discernimento. Eles precisam tirar essa névoa dos seus olhos, colocar as lentes da ação do Espírito Santo para que toquem no seu coração e eles venham a entender o verdadeiro evangelho e ter a sabedoria de aplicar, que é o quê? Aceitar. Dentro desse texto de Romanos 10, nós vamos separar 5 pontos importantes. Primeiro ponto. Justiça da lei. Então vamos ler aqui Romanos 10, 1 a 4. Romanos 10, de 1 a 4. Você que tem a sua Bíblia, seu
seu aplicativo da Bíblia. Diz assim, Paulo está dizendo assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer as suas próprias, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Justiça da lei, irmãos. O povo judeu, então, aqui nós lemos que ele tinha o que? Zelo. Eles tinham a sua própria justiça, não quiseram aceitar a justiça da lei, que é Cristo, e tinha as suas tradições, que foi o que o pastor Josimar falou aqui, deu uma boa introdução na nossa lição hoje. Eles colocavam aquilo que não vem de Deus, que não vem de Cristo, eles faziam as suas próprias justiças e tradições. E nós vamos ver isso ao decorrer. Mas faltava o quê? Conhecimento verdadeiro e o discernimento espiritual. Era ler as leis de Moisés, e depois nós vamos ver aqui o que eles fizeram com as leis de Moisés, mas fazer do jeito que eles quiserem, para a sua própria vontade. Os fariseus formaram a lei e um sistema extremamente pesado para o povo. A ideia era, se eu cumprir as regras suficientes, Deus vai me perdoar. Deus me perdoa. Eu tenho que cumprir regras para que Deus me perdoasse. Mas na verdade, irmãos, ninguém consegue cumprir regras. Irmãos, dentro dos 10 mandamentos, que eram mandamentos de Deus, deixado a Moisés para o povo, para dar um norte para o povo ali, fazer a vontade de Deus, a diferença de um ímpio, para nós que conhecemos que somos salvos, é muito grande. Sabe por quê? O ímpio, para ele pecar, ele precisa, por exemplo, para ele matar alguém, ele precisa pegar uma arma, uma faca, e atirar e tirar a vida daquela pessoa. Nós que conhecemos a palavra, que somos salvos, nós não precisamos matar ninguém com nenhuma arma. Se eu desejar no meu coração que o meu irmão morra, ou eu odiar esse irmão, eu já estou assassinando ele no meu coração. Para um ímpio cometer um ato de adultério, ele precisa ter um relacionamento com outra pessoa. Mas nós, que somos salvos, o simples fato de nós pensarmos ou desejarmos, nós já estamos adulterando. Vocês entendem que o peso é muito maior do que aquilo que é através de um ato? E é isso que Jesus estava dizendo. E é isso que Deus deixou para Moisés. Se eu colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, eu estou adorando esse objeto, ou essa atitude, outros deuses. Os mandamentos, na verdade, irmãos, nesse contexto aqui, eles acabaram se expandindo. De 10 mandamentos, foram para 613. Olha só, os rabinos identificaram 613 mandamentos na lei de Moisés, que foram extraídos da Torá, e ao longo do tempo, muitas tradições e interpretações foram acrescentadas, tornando a religião cada vez mais complexa para aquele povo.
Então, por exemplo, matar não é simplesmente tirar a vida de alguém por gosto. Se houvesse um acidente de trânsito e aquela pessoa que você se envolveu no acidente viesse a falecer, você assassinou aquela pessoa. Então caía dentro dessa lei. Entendeu mais ou menos? Então eles colocavam leis e tradições em cima de leis e mandamentos em cima de leis que eles iam ampliando até chegar aos 613. 248 mandamentos eram positivos, tipo, faça isso, faça aquilo, faça, 248. E 365 eram mandamentos negativos, um para cada dia do ano. Não pode, você não pode, não deve, não pode. Somando 613. Então, irmãos, o povo, ele era extremamente condenado por tudo que fazia. Quando Jesus critica os fariseus em Mateus 23, ele está confrontando não a lei de Deus em si, mas o legalismo e as tradições humanas que haviam sido acrescentadas. Vamos ler lá, irmãos. Eu acho interessante. Mateus 23. Queridos, se alguém tiver alguma pergunta, pode vir aqui à frente, tá? Fica à vontade. Esse microfone aqui pode ser usado. E se eu não souber responder, eu chamo o pastor Josimar lá no fundo. Olha só, Mateus 23, como que Jesus está criticando aquele povo ali, os fariseus. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Será que... Não, vou mudar a pergunta. Eu vou afirmar. Que bom que isso não acontece mais, né? Nos nossos tempos. Só que não. Irmãos, muitas religiões, elas impõem certas coisas, mas os líderes ali, mesmos eles, não fazem. E é o que Jesus estava condenando aqui. Ainda hoje, irmãos, existem pessoas que frequentam igrejas, fazem parte de ministérios, estão envolvidos em tudo, estão à frente da igreja, não estou dizendo aqui, irmãos, estão à frente da igreja, estão em redes sociais e fazem, achando que isso pode dar a salvação. A salvação, nós sabemos, irmãos, ela não vem por obras. É pela fé e pela graça. Nós vamos ver isso mais para frente. Procuraram estabelecer sua própria justiça em vez de se submeterem à justiça de Deus. É muito fácil eu fazer a minha vontade ou condicionar o que está na Bíblia para a minha vontade do que fazer realmente a vontade de Deus e não a minha. Ou é muito fácil eu agradar a homens e não a Deus. Será, queridos, que existe alguma atitude ou alguma ação religiosa que possa substituir o nosso verdadeiro relacionamento com Deus? Será que existe algo que eu possa fazer pelas minhas forças que pode substituir o meu verdadeiro relacionamento com Deus? Ou por aquilo que Deus fez e faz por mim todos os dias? Eu posso fazer algo que seja maior? Não.
Segundo ponto, queridos. A justiça da fé. Vamos ler lá, Romanos 10, 8 a 10. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aí chegamos no ponto que poderíamos já encerrar a nossa aula. Nada que eu faça pode comprar a salvação. Paulo apresenta, então, aqui, nesse texto de 8 a 10 aqui de Romanos 10, algo revolucionário. Algo que pode mudar a vida da humanidade. Que é o quê? Algo que não depende de obras extraordinárias. É algo que não depende de nenhum mérito pessoal, de posição social. É algo que não depende de nenhuma religiosidade e nem de tradição. Que é o quê? Vai que Paulo quer que eu fale aqui, meu irmão, não está indo. Boa. É crer e confessar. Está escrito aqui, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Simples. E aí depois você vai fazer a vontade de Deus dentro dos mandamentos e daquilo que Deus coloca para nós. E você vai fazer isso sem pesar, sabe por quê? Porque o pecado condena. Aquilo que eu fazia antes, hoje que eu sou salvo, eu me sinto mal. O Espírito Santo me acusa. Eu não tenho mais vontade de viver para o mundo. Se eu cair na carne, eu posso regredir. Se eu me distanciar do Senhor, a minha carne vai prevalecer, a minha vontade carnal, meus desejos carnais vão prevalecer. Mas quando nós estamos em Cristo e somos nova criatura, nós nos sentimos mal quando nós estamos em pecado. Por isso que não depende de obras. Eu acho que precisa... não, está certo. A justiça pela fé, ela é acessível. Simples assim. Você aceita Jesus, confessa com a sua boca. Não depende da sua posição social, não depende das suas obras, não depende do seu merecimento. Glória a Deus por isso, porque nós não merecemos a salvação. O Senhor nos dá por amor, o Senhor nos dá por graça e pela nossa fé, quando nós aceitamos pelo discernimento espiritual. Depende única e exclusivamente de Cristo. Ponto. Podemos encerrar. Mas tem mais. Vamos lá. Cristo já realizou a obra necessária, queridos. E glória a Deus por isso, porque nem eu e nem você teríamos essa capacidade. Eu quero dar outro exemplo aqui. Imagine alguém tentando atravessar um rio de uma margem muito extensa. Uns conseguem nadar 10 metros. Outros conseguem nadar 100 metros. Mas nenhum deles chega até a outra margem. Quem merece mais? Ou de quem é a maior conquista? Quem nadou 10 ou quem nadou 100? Nenhum dos dois. Sabe por quê? Porque ninguém chegou. Nesse mundo nós podemos praticar obras, fazer, o outro fazer pouco. Mas nenhum dos dois vai merecer, porque essa ponte para que nós possamos chegar na outra margem é Cristo. A única ponte que pode nos levar para outra margem, que é a vida eterna, é Jesus Cristo. Obras não vão salvar. Somente Cristo salva. E o pastor Josimar também comentou a respeito disso, né?
Existem religiões que falam que você tem que ajudar o próximo, mas isso está na Bíblia, tem que ajudar o próximo mesmo. Mas não é isso que vai fazer você ter a salvação da sua alma. Eu vou dar um exemplo aqui prático que está na palavra de Deus, que eu uso muito e eu vou ser até repetitivo aqui. O ladrão na cruz. Ele estava junto com Jesus ali. Talvez ele não tivesse nem praticado nenhuma boa obra na sua vida. Ele estava, Jesus no centro e ele junto com outro malfeitor. E naquele momento ali de dor, de angústia, aos 47 do segundo tempo da sua vida, ele repreende o ladrão que estava debochando de Jesus e ele confessa Jesus ali na cruz. Ele confessa Jesus. Ele reconhece o seu estado de pecado porque ele diz assim para o ladrão: nós merecemos estar aqui, fique quieto porque esse homem nenhum mal fez. Mas nós merecemos estar aqui. E ele confessa os seus pecados. Então ele olha para Jesus e ele aceita Jesus, mesmo não acreditando que ele pudesse aceitar. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olha para ele e diz o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para aquele homem assim: então agora você vai descer, você vai seguir tradições, você vai seguir religiões, você vai seguir mandamentos, vai fazer boas obras e depois você volta na cruz aqui e morre. Não. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de fazer mais nada, a não ser confessar com a sua boca Jesus. É mais ou menos isso, para que a gente possa entender, irmãos. Nós não temos capacidade, pelas nossas forças, pelas nossas obras, de conquistar a salvação. Então eu quero fazer uma pergunta aqui. Por que nós, muitas vezes, tentamos merecer a salvação, fazer por merecer a salvação, ao invés de receber pela graça? Porque pela graça nós precisamos ter fé. Acreditar que é graça, que é de graça, o que Jesus já pagou para nós. Ele nos dá, Ele nos oferece. E nós só conseguimos através da fé. Vamos lá, irmãos. Terceiro ponto. Um chamado para todos. E aí, somos nós, hein? Romanos 10, 13 a 15. Vamos ler lá. Perdão, isso, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como virão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Responsabilidade, irmãos. Nossa! Paulo está advertindo agora. Vocês sabem que a salvação vem por confessar Jesus com a sua própria boca. Mas, agora ide. Vão. Porque como eles vão confessar aquilo que eles não podem ter discernimento e a sabedoria para aceitar? Deus envia. Deus chama pessoas a cumprir a missão. Que somos nós aqui. Aonde nós estivermos. Ninguém vai por um simples acaso. Você não está onde você está por um simples acaso. Na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, no seu comércio, na sua casa, você está lá para cumprir o ID. E Deus envia. Deus tem um propósito para cada um de nós. O enviado prega. Quem foi enviado anuncia as boas novas de Cristo. O evangelho precisa ser proclamado, irmãos, através das nossas vidas, através da nossa boca, através da nossa conduta, através do nosso refletir Jesus aonde estivermos.
As pessoas ouvem. Sim, Deus dá oportunidade para que todos ouçam. E nós somos responsáveis para que essas pessoas ouçam. Está escrito aqui. Como virão se não há quem pregue? Então o Senhor enviou, nós pregamos e eles vão ouvir. O que eles vão fazer com isso é individual. A mensagem do Evangelho, ela vai chegar aos corações. Isso é bíblico. Todos vão ter a oportunidade de ouvir. É o momento do contato da palavra, aonde a palavra que liberta, ela é levada através das nossas vidas. Ouvir gera fé, que o Espírito Santo move aquela pessoa, através da fé, nasce a palavra no coração daquela pessoa, e essa palavra, ela é recebida. Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. É o nosso próximo tópico. A fé conduz à decisão. O Neemias falou muito bem isso. A decisão, na aula passada, a decisão, ela vem através da fé. Daquilo que nós não podemos palpar, nós não podemos sentir, não, nós sentimos através da fé, porque a fé, a fé é uma escolha. Porque a fé é algo sobrenatural. Esperar nas coisas que a gente não pode ver é sobrenatural. Então é uma escolha, eu escolho ter fé dentro da palavra, onde o Espírito Santo me dá o discernimento. A pessoa passa a crer em Jesus, reconhecendo-o como Senhor da sua vida, através dessa decisão de fé. Quem crê, invoca o nome do Senhor. O ladrão da cruz fez o quê? Senhor, lembra-te de mim, reconheceu e confessou Jesus. Quem crê, invoca o nome do Senhor. A verdadeira fé leva a uma resposta de entrega, uma resposta de arrependimento, uma resposta de confissão. E por fim, o resultado é a salvação. Romanos 13, versículo 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, a boca revela aquilo que realmente habita no coração. A palavra de Deus já nos diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. A confissão é a evidência externa de uma fé interna. Nós não somos salvos porque confessamos, irmãos. Porque confessar da boca para fora não salva ninguém. Mas nós confessamos porque somos alcançados através da fé por Cristo. E aí nós confessamos. Nós temos essa necessidade de confessar Jesus. Quarto ponto importante, a centralidade da palavra. Esse é um outro tópico aqui que Paulo fala dentro dessa lição. Romanos 10:17 diz, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não tem como você pregar a salvação para alguém se não for através da palavra. Senão fica nos mandamentos, fica nas tradições, fica na religiosidade, dos mandamentos impostos por homens e não pela palavra real, que é a palavra de Deus. Certo? A fé, ela é a confiança consciente e obediente em Deus e em suas promessas. Baseada não no que vemos ou sentimos, mas naquilo que Ele revelou em sua palavra. Entendeu? A nossa missão é anunciar o Evangelho através, única e exclusivamente, do quê? Da palavra.
não pelo que eu faço, não pelo que o outro faz, não porque fizeram, não porque deixou de fazer, mas pela palavra de Deus. Sem acrescentar, olha só o que o pastor Josimar falou agora nessa manhã, sem tirar, sem acrescentar, sem distorcer aquilo que Deus revelou através da sua palavra. E hoje nós vemos muitos pregadores, né, enchendo auditórios porque falam o que o povo quer ouvir. Prosperidade, curas, é ótimo, é lógico que a gente quer isso. E muitas vezes nós precisamos disso. Mas não pelo simples falar de um homem, mas pela palavra, que é a centralidade para as nossas vidas. Anunciar o Evangelho é a nossa missão. Estou indo para Moçambique mais uma vez, pela 7ª vez, irmãos, Deus permitir. E Deus tem feito coisas ali que eu jamais imaginei, se não fosse através dessa corrente que se chama igreja. Eu costumo dar um exemplo que a corrente ela é formada por vários elos, né? O elo, um exemplo, que sou eu que estou lá no campo, tem o mesmo tamanho do que aquele que está aqui de joelhos em oração. Tem o mesmo tamanho e a força daquele que está no meio contribuindo. Se esse elo arrebentar, tudo desmorona. Então missão, irmãos, ela é feita não por uma só pessoa. Ela é feita por um grupo de pessoas levantados por Deus com o mesmo propósito, que lá no final é a única e exclusivamente missão de proclamar a palavra de Deus. Só. E através da palavra, a aceitação, a confissão, a salvação. Então por isso que existem missões. Aqui, lá e aonde o Senhor nos enviar. Deus continua procurando pessoas. Deus continua levantando pessoas. Deus continua capacitando pessoas. E como eu e você estamos? O quinto e último ponto importante aqui é a responsabilidade de ouvir e obedecer. Vamos ler Romanos 10, 18 a 21. Olha só, aqui então, Paulo encerra mencionando toda a sua tristeza, toda a sua frustração com o povo de Israel, por ter ouvido a mensagem e não ter aceitado. Olha só o que diz o texto. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então Paulo aqui termina com essa frustração, esse capítulo. Um povo extremamente desobediente e rebelde, porque Moisés falou, Isaías falou, eu falei, e não adiantou. Israel ouviu a mensagem do Evangelho, irmãos. Israel compreendeu a mensagem, foi compreensiva a mensagem. Mesmo assim, muitos rejeitaram a Cristo.
Deus continuou estendendo suas mãos em graça e misericórdia. E mesmo assim, o povo ficou rebelde e desobediente. Ouvir a palavra, irmãos, é importante. Estar nos cultos é importante. Vim buscar, vim trazer. Na verdade, a gente tem que trazer o culto ao Senhor, mas a gente sai daqui alimentados com a palavra. Mas quantas vezes eu sentei lá no último banco, olhando para o relógio e não vi a hora de acabar o culto. Muitas vezes, na outra igreja que eu frequentava, o meu pai era presbítero, ele estava lá pregando e eu falava, nossa, não acaba logo. Eu queria sair. Ouvia, continuava rebelde e desobediente. Ah, mas é gostoso estar entre os irmãos, é gostosa aquela igreja, eu me sinto bem. Mas se você está aqui e você continua rebelde e desobediente, essa é a mesma frustração que Paulo teve, é a frustração e a dor no coração que Deus tem. Muitas pessoas vão estar nesses cultos. Muitas pessoas vão assistir pregações, até conhecem versículos bíblicos de cor. Mas a transformação só acontece quando aquilo que ouvimos produz obediência. A obediência, eu já falei isso aqui, ela faz parte do início de tudo. Ela é o princípio de todas as coisas, obedecer. Obedecer a palavra, obedecer à vontade de Deus, obedecer aquilo que Deus está mostrando. Muitas vezes nós sentimos algo no coração, aquilo que é humano, que nós queremos praticar, e o Espírito Santo toca através de Deus no nosso coração, que não é aquilo, e nós não obedecemos. E nós nos frustramos, porque não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A obediência, ela traz para nós a condução de Deus em todos os sentidos, nos âmbitos da nossa vida. Deus não pedirá conta apenas daquilo que nós ouvimos, irmãos. Deus pedirá conta também daquilo que nós fazemos com o que nós ouvimos. Entendeu? Ou seja, a verdadeira fé não termina nos nossos ouvidos. Ela se manifesta na nossa obediência. 3 aplicações para nós aqui, nessa manhã. A justiça da fé não se baseia no que fazemos por Deus, mas no que Cristo já fez por nós na cruz. A salvação é pela fé e não por legalismo. A salvação vem por ouvir e pela fé. O evangelho é para todos, irmãos, sem distinção, como nós já falamos aqui. Para todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar, não aqui, aqueles que eu escolhi para que invoquem o meu nome, não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nem aqueles que a gente acha que merece. A palavra nos tira da névoa e nos leva à visão. A palavra de Deus tira aquilo que a gente não estava conseguindo enxergar ali na mão do pipa ali no fundo. E nos leva à visão através da lente de Jesus. Será que estamos vivendo pela fé ou muitas vezes seguindo regras? E regras impostas por nós mesmos. Como que é? Minha vida, minhas regras? Né? O mundo fala isso. Seja feliz. Escute seu coração. E ele se esquece que o nosso coração é extremamente corrupto, como diz a palavra de Deus. É enganoso. Não siga o seu coração. Siga as lentes de Jesus através do Espírito Santo na sua vida. Israel tinha zelo,
Era religioso, mas faltou discernimento. Eles conheciam as regras, mas não aceitaram a Cristo. Discernimento, irmãos, é a luz de Deus, dissipando as névoas e as decisões nas nossas vidas. E eu finalizo com essa frase. Pode ir, irmão. É a última. O bom é que a gente tem um tempo, né? 5 minutos, até por lá dá tempo. Queridos, eu quero finalizar para que a gente possa sair daqui convictos de tudo aquilo que nós ouvimos aqui e já sabemos, mas que isso reforce na nossa vida. E que Deus, Ele possa tirar toda a névoa espiritual dos nossos olhos. Nos dê discernimento para enxergar a sua verdade. E que possamos viver pela fé, dia após dia, anunciando Cristo por meio de nossas vidas. Vou ler de novo. Que Deus tire toda a névoa espiritual dos nossos olhos. Nos dê discernimento para enxergar a sua verdade. E que possamos viver pela fé, não pelas nossas forças, anunciando Cristo por meio da nossa vida. Que assim seja, que Deus possa abençoar ainda mais a palavra dos nossos corações e que ela possa ecoar nas nossas vidas todos os dias e que possamos fazer aquilo que não é pelas nossas forças, mas é pela fé em Cristo que podemos realizar. Amém? Bom domingo a todos aí, Deus abençoe.